Bom, agora nós temos algumas frases para vocês poderem entender bem a diferença do numeral adjetivo para o numeral substantivo. Lembrando, grudou no substantivo é artigo, adjetivo, numeral adjetivo e pronome. Como nós estamos falando do numeral substantivo, já sabe, ele não vai acompanhar substantivo nenhum. Então, quando eu digo, tenho 3 na minha cozinha, eu sei que eu tenho 3, mas o quê? Não sei se são 3 canecas, 3 panelas, 3 copos, 3 pratos. Então, esse 3 é numeral substantivo. Quando tivermos a aula de análise sintática, aí eu posso até voltar a essa frase, a essa página e explicar a função sintática. No momento, eu só quero que entenda por que ele se chama numeral substantivo. Antes tem verbo e depois tem o na. Lembra que vocês aprenderam? Na é a mistura da preposição em com o artigo a. Então, em vez de falar em minha cozinha, eu falei na minha cozinha. Tá vendo que o cozinha tá aqui, substantivo, mas o 3 não tá falando de 3 cozinhas. Ele está falando de 3 que estão na cozinha. Encontrei 8 no jardim, tá vendo? O 8 tem antes um verbo e depois, outra vez, a contração da preposição em mais o o. Ele não está falando do jardim, ele falou que encontrou 8 num lugar chamado jardim. Então, esse 8 também é numeral substantivo. Por quê? Porque ele não tem ligação com nenhum substantivo. Ele não está junto do substantivo, ele não está se referindo a um substantivo. Comemos 2 de sobremesa. Eu não falei o quê? Eu falei 2. 2 bananas, 2 frutas, 2 tortas. Então, antes do 2 tem verbo e depois do 2 tem uma preposição, porque a sobremesa é substantivo, mas se ele fosse numeral adjetivo, eu teria que falar 2 sobremesas. Mas como eu falei, comemos 2 de sobremesa, está faltando substantivo, por isso que ele assume o papel numeral substantivo. Ele está aqui, no lugar do substantivo. Venderam 90 durante a promoção. 90 é numeral, mas venderam é verbo. E durante é uma preposição acidental. Então, aconteceu uma promoção e eu vendi 90. 90 blusas, 90 calças, 90 sapatos. Não foram 90 promoções. Tá vendo? Então, existe o substantivo na frase, mas o numeral não está grudado, não está se referindo ao substantivo. Por isso, ele assumiu o papel do substantivo. Então, ele ganha esse nome, numeral substantivo. Quando ele gruda no substantivo, ele é numeral adjetivo, junto. Agora, escolhi 6 para a minha coleção. Escolhi, verbo. Para, preposição. Lembra? Já dei a folhinha. A ante, após, até, com, contra, de, engenheiro, para, perpirante, por, sem, sobre, trás. Tá vendo? Para, está na lista das preposições. Então, o 6, eu não sei o que é. Eu sei que eu vou colocar na coleção. Então, é um substantivo. Só que eu não sei qual é. Como não há substantivo, esse 6 virou numeral substantivo. Se ele estivesse falando de coleção, eu teria que dizer 6 coleções. Aí ele seria numeral adjetivo. Mas eu estou dizendo, escolhi 6 para a minha coleção. Quer dizer que eu comprei 6 coisas e fui lá e coloquei na minha coleção. Ela ficou maior. Agora, deixei a 20ª na sala. 20ª é numeral ordinal. A gente já sabe, não está contando, é ordinal. Mas antes tem o a, tá vendo? O a que acompanha um substantivo e verbo. Mas esse a ajudou a mostrar
que vigésima está falando de uma coisa feminina. Então, em vez de falar, deixei a 20ª caneta na sala, deixei a 20ª pasta na sala, eu só falei 20ª. Então, esse A é artigo, que está fazendo com que o numeral se transforme num substantivo. Então, ele é numeral substantivo. Porque se fosse na sala, eu diria 20ª sala. Mas esse na atrapalhou. Esse na está me dizendo, é alguma coisa que eu vou colocar, que eu vou deixar na sala. Eu prefiro a terceira. Ele está preferindo uma coisa, mas ele não disse qual. Então, ele só falou a terceira. Eu prefiro a terceira nota. Eu prefiro a terceira série. Eu prefiro a terceira bola. Ele está falando de um substantivo, mas o substantivo não está aqui. Então, quer dizer que o numeral assumiu o papel do substantivo. E, de novo, o artigo ajudou o numeral virar substantivo. Porque artigo sempre acompanha substantivo. 9 esconderam-se no quintal. 9 é numeral, estou contando. 9 é numeral. Mas esconderam é verbo. Então, onde está o substantivo? Não tem. Então, ele, o número 9, assumiu o papel do substantivo. Por isso, ele vai ganhar esse nome especial. Numeral substantivo. Eles esconderam 2 na garagem. 2 é o numeral que conta, é o numeral cardinal. Mas antes tem o verbo esconder. E depois tem a preposição em, misturada com o artigo A da garagem, para dizer, o 2 não está falando de garagem. Porque garagem não é feminino? Se o 2 estivesse falando de garagem, teria que ser 2 garagens. Então, por isso, ele não é numeral adjetivo. Ele não está acompanhando o substantivo. Ele está assumindo o papel do substantivo. O que ele escondeu na garagem? 2 carros, 2 lápis, 2 trenós. Não sei o que ele escondeu. Então, esse 2 assumiu o papel do substantivo, por isso ele se chama numeral substantivo. Agora, frase 10. Trouxe 4 para nós. 4 é numeral. 1, 2, 3, 4. Então, tenho certeza que 4 é numeral. Mas antes, tem o verbo trazer. Trouxe. E depois, tem a preposição para. Então, quer dizer que o 4 não está acompanhando o substantivo. O que ele virou? Numeral substantivo. O que ele trouxe para nós? 4 pizzas? 4 sanduíches? 4 bolas para a gente brincar? Não sei. Então, esse 4 não é numeral adjetivo. Por quê? Porque não está acompanhando substantivo. 2 casam hoje. 2 é numeral. 1, 2. Contei. 2 é numeral. Mas depois vem verbo. Então, ele não está acompanhando substantivo. O que ele virou? Numeral substantivo. Olha que coisa mais fácil, gente. Não é? Concorda comigo? Então, aqui está. Tá vendo que está tudo sem setinha? Por que esse numeral está sem seta? Porque ele não acompanha substantivo. Ele vira o próprio substantivo. Então, numeral substantivo, quando chegar a aula de análise sintática, vocês vão ver como é importante saber o que é numeral adjetivo e o que é numeral substantivo. Por quê? Porque o numeral adjetivo, você já sabe a análise sintática. É sempre adjunto antinominal. E o numeral substantivo? Eu vou ter que olhar o verbo, vou ter que olhar a desinência do verbo para descobrir o sujeito, para ver se o número é sujeito ou se o número não é sujeito. Aí começa a fazer as perguntas para ver se é objeto direto, indireto. Então, esse não é o momento. Agora, é para saber quem fica na mão direita. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, adjetivo. E o numeral substantivo? Ele vem para cá, ele sai daqui e corre para cá, porque ele vai se transformar
no próprio substantivo. Até o próximo vídeo.